a 6 anos. É um tema, um assunto que a Bragança FM abraçou essa causa para que nós possamos estar conversando com vocês, explicando, o doutor Mauro falando, tem estudos e dados, levantamentos, enfim, é um trabalho e que eu dou os parabéns ao doutor Mauro por ter assumido realmente essa bandeira. Doutor Mauro, bom dia, é um prazer tê-lo aqui nessa terça-feira. Bom dia, Jango, bom dia, ouvintes da Bragança FM. É um prazer estar aqui, sobretudo falando desse tema tão importante, tão relevante, sobretudo, Jango, nesse momento, né? O momento que nós temos a obrigação, o compromisso de elaborar o Plano Municipal de Educação, o Plano Municipal para a Primeira Infância. E eu queria aproveitar a oportunidade, Jango, e falar da Base Nacional Comum Curricular. A Base Nacional Comum Curricular define 6 direitos das crianças, né? Que eu quero me dirigir aos professores e aos gestores, porque eles precisam assegurar esses direitos para nossas crianças. E eu quero me dirigir especialmente, Jango, aos pais, aos avós, aos responsáveis por nossas crianças. Porque esses responsáveis, eles precisam exigir esses direitos. Os professores e os gestores precisam garantir esses direitos. Quais são eles, Jango? São 6 direitos das nossas crianças. A Base Nacional Curricular, ela define 6 direitos de aprendizagem aos bebês e às nossas crianças. Então, desde a creche até o final da primeira infância, aos 6 anos, Jango. O direito de aprender, então nós precisamos garantir o direito de aprender, aprender com qualidade, educação de qualidade. O direito de conviver, né? Que as crianças convivam entre elas, convivam com adultos. O direito de se expressar, de se comunicar, de falar. O direito de brincar, o direito de participar de atividades, o direito de explorar o ambiente, o direito de conhecer, de se conhecer como pessoas. Esses 6 direitos, Jango, garantem às nossas crianças na primeira infância o desenvolvimento das principais habilidades necessárias para o desenvolvimento humano. Habilidades de aprender. É nesse momento que o nosso modelo de educação precisa criar programas, estratégias, oportunidades para que as nossas crianças desenvolvam a capacidade cognitiva, que as nossas crianças desenvolvam as capacidades físicas, que as nossas crianças desenvolvam as capacidades emocionais, intelectuais, né? E essas capacidades, elas criam habilidades para a vida toda. Permite o desenvolvimento da personalidade, do caráter de nossas crianças na primeira infância. Esse é o período de ouro. Então, num momento tão oportuno, Jango, que nós estamos iniciando a construção do Plano Municipal para a Primeira Infância, uma iniciativa da Secretaria de Educação, mas é uma iniciativa que precisa obrigatoriamente ter intersetorialidade. Sociedade, né? Ela precisa ser transversal, Jango, com várias secretarias. Isso é fundamental. Por quê? Os nossos gestores, os nossos professores precisam garantir esses direitos às nossas crianças, aos nossos bebês. E os pais, os responsáveis por essas crianças, precisam exigir esses direitos. E é através da educação pública de qualidade, porque na educação pública, Jango, estão mais de 70% de nossas crianças. Sim. Então, é a educação pública de qualidade em todos os níveis. A educação infantil, a educação fundamental, o ensino médio, o ensino superior de qualidade, ensino público, escola pública de qualidade para todos. Então esse é um momento oportuno para a gente exigir, né, que a Base Nacional Comum Curricular seja respeitada e implementada nesse momento tão importante da construção de 2 planos. São planos, o Plano Municipal de Educação e o Plano Municipal para a Primeira Infância, que são planos que vão vão durar 10 anos. Então não é um plano e não é uma política de governo,
é um plano de Estado, é um governo de Estado que vai transpassar administrações. Então, é importantíssimo que a sociedade, que os professores, que todos aqueles que têm interesse no desenvolvimento humano, que a gente possa construir uma sociedade melhor para o futuro, participe desse momento. E o Instituto Viva a Democracia, presidido pela Vanessa, tem um grupo de trabalho na área da educação, que tem feito estudos e apresentado uma série de conteúdos no Instagram. O Instagram é GT_Educação, onde os professores, os gestores, pais, os interessados em educação vão encontrar lá conteúdos muito interessantes que possam nos ajudar a pensar como deve ser o plano municipal para a primeira infância, considerando os direitos de nossas crianças. E esses 6 direitos são importantíssimos e eles já estão consignados na Base Nacional Comum Curricular, Jango. Doutor, é aquele ditado, né? A gente sabe e até algumas pessoas questionam isso. Antigamente não tinha tanto acesso hoje como nós temos hoje ao acesso a uma universidade gratuita, a Instituto Federal, uma série de questões. Havia o curso básico, depois teria a escola primária, que chamava, o ginasial, e depois tinha o secundário, onde a pessoa tinha opção. E aquela geração, segundo estudiosos, não sou eu, o senhor deve saber melhor do que eu, teve uma geração de ouro. E depois disso houve uma decadência nessa questão da educação. Então aí voltaram, através desses estudos que foram feitos nos últimos anos, que chegaram a esse ponto, que é a importância do 0 aos 6 anos, por uma série de fatores que se envolveram durante a sociedade. Né? Essa questão hoje do pai, aos 3, 4 anos, 2 anos, precisa colocar a criança numa creche. Antigamente ficava até aos 6, 7 anos na casa com o pai e com a mãe. Só tinha escola a partir dos 7 anos de idade, que era a idade para o início do estudo, né, doutor? Então, são todos fatores que mudaram por causa do tempo, geração, tecnologia e uma série de avanços. Porém, não houve essa preocupação com essa formação, com esse novo formato, né, doutor? Pois eu entrei na escola com 7 anos. Eu também. E naquela época era assim, né? E é por desconhecimento, né, Jango? E a gente já tem, desde os anos 2000, estudos muito robustos, estudos que comprovam que a educação infantil de qualidade gera um retorno financeiro para a sociedade muito maior. O dinheiro que você botar na educação infantil e fazer com que a educação infantil tenha qualidade, respeitando esses direitos, criando programas intersetoriais, programas que efetivamente estimulem as nossas crianças, basicamente, Jango, não é complicado, basicamente você tem que fazer 2 coisas com as nossas crianças na primeira infância. Estimular a curiosidade, despertar nela, né? A curiosidade e a criatividade. E, claro, num ambiente seguro, num ambiente acolhedor, com a participação das famílias. E o desenvolvimento das 4 habilidades mais importantes: habilidade cognitiva, habilidade física, habilidade afetiva e habilidade social, faz desse ser humano, com essas habilidades, um ser humano muito melhor, um ser humano que cidadão, né? Que vai cuidar da sua saúde lá na frente, um ser humano que vai cuidar do meio ambiente lá na frente, um ser humano que vai ter emprego mais qualificado, vai ter mais geração de renda, ou seja, que vai ter uma vida muito melhor e com muito menos problemas e muito menos dependência do Estado. Então, James Heckman, um economista americano, Jango, ele ganhou o prêmio Nobel e provou que todo o dinheiro investido na educação infantil volta para a sociedade muito mais. Então, seria falta de inteligência dos agentes públicos não investir na primeira infância. Então, nós precisamos investir na primeira infância. E hoje, cientificamente, a gente sabe por quê. Né? Porque o nosso cérebro, ele processa mais de 1 milhão de conexões por segundo nesta fase. Então não tem segredo. É a fase áurea, né? Proteja as crianças nesse período e estimule. E existe metodologia, existe técnicas, existe recursos, existem muitos estudos no Brasil, né? Eu já citei Reggio Emília, um espaço na Itália, uma cidade chamada Reggio Emília, que coincidentemente já é uma cidade
quase exatamente do tamanho de Bragança. Tem 180 mil habitantes. Eu tive a oportunidade de estar lá, de conhecer o modelo de educação deles, que é basicamente apoiado nesses dois princípios. Estimular a curiosidade e a criatividade de nossas crianças e não atrapalhar que elas aprendem, né? O professor tem que ser capacitado, atualizado, competente, motivado, valorizado. E didático, né? Ele precisa se apropriar de técnicas para essa idade. Né? Ele precisa estar atualizado e a educação permanente. Em Reggio Emília, Jango, os professores eles estão em processo de aprendizagem diariamente. Não são palestras pontuais. Você traz uma pessoa lá, um grande expoente da educação nacional, vai fazer uma palestra para os professores da... Não vai mudar o dia seguinte, né? É o dia a dia que se aprende. Né? Então você tem que ter equipe qualificada para poder dar condições dos nossos professores serem valorizados e reconhecidos. Nós temos exemplo do Japão, né? O Japão também é um país que pós-guerra as aulas eram embaixo de escombros, embaixo da pós-guerra, né, em praças públicas. Temos a Coreia hoje do Sul, que é uma referência também nessa questão da formação. Então nós temos países aí que investiram. Como a gente fala, vai gastar na educação. Na educação não se gasta, se investe, né, doutor? Exatamente. É o ditado, né? Ô Jango, e nós temos que ter olhar sempre da educação integral do ser humano. É isso que nós temos que buscar, educação integral. E aproveitar, né, Jango, e falar então, você puxou essa conversa, né, da intersetorialidade na educação. Não é uma lei, né, ou um decreto ou uma resolução, é uma diretriz a intersetorialidade. Pois é. A Finlândia, né? A intersetorialidade é uma diretriz que está no Plano Nacional de Educação, no Sistema Nacional de Educação. O que a gente entende por intersetorialidade, Jango? A saúde está dentro da escola, a cultura estar dentro da escola, o esporte estar dentro da escola, a assistência social estar dentro da escola, ou seja, que os professores tenham capacitação. A saúde, né, doutor? A saúde. Saúde, esporte, cultura, assistência social, que vários secretarias, vários setores do setor público se juntam, né? Que estejam dentro da educação para que você possa promover a intersetorialidade e construir uma formação integral do ser humano. Né? Isso está no Plano Nacional de Educação como diretriz. E nesse momento que a gente vai escrever o Plano Municipal de Educação, que terá duração de 10 anos, é um momento importante para a gente aprender como fazer intersetorialidade na educação. O grupo de trabalho da educação do Instituto Viva a Democracia está publicando, está lá no Instagram, uma série de links onde as pessoas podem acessar palestras, podem acessar conteúdos sobre como fazer experiências exitosas, como fazer a intersetorialidade, entendendo que não são palestras pontuais. Você chama um médico para ir lá na escola falar sobre doenças transmissíveis. Não, é que o professor se aproprie de técnicas, de conteúdos e discuta isso na escola com os seus próprios alunos. Então, a intersetorialidade não pode ser fragmentada. Né? E isso é possível ter contato com esses conteúdos através do GT_Educação, lá no Instituto Viva a Democracia, está nas redes sociais aí, com única finalidade, Jango. A única finalidade é contribuir. Eu com o meu mandato de vereador, o Instituto Viva a Democracia, que virou parceiro meu, e eu sou apoiador, o único objetivo é contribuir com a nossa sociedade, contribuir com a melhoria da educação, contribuir para valorizar, Jango, os nossos professores. Sim. Sobretudo agora, né? Que foi... Agora não, né? Dia 6 de janeiro, que foi sancionada a lei 15.000... Deixa eu ver o número dela certinho aqui, Jango. 15.136, não é? 15.326.
que é essa lei? Né? Essa lei, a 15.326, altera a lei 11.738, que é da carreira do magistério, e a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é de 1990. Altera como? Dando às PAGEs e às chamadas ADIs, que é aquelas que Auxiliar de Desenvolvimento Infantil, a condição de serem professores. Elas são professoras, sempre foram professoras. Agora essas pessoas finalmente são reconhecidas por essa lei. Mas qual é o problema, Jango? O problema é que essa lei foi sancionada dia 6 de janeiro desse ano, portanto já 6 meses. E para 8 meses já praticamente. E muitos prefeitos, muitas prefeituras, muitas secretarias de educação não enquadraram esses professores e essas professoras. Uma lástima. Nós não vamos descansar enquanto essas professoras não forem reconhecidas como professoras, não forem valorizadas como professoras, não forem apoiadas como professoras. O reconhecimento não se faz apenas com a sanção de uma lei. O reconhecimento se faz com um enquadramento. Então eu quero fazer um apelo ao Executivo, o apelo ao prefeito Edmir: enquadre as nossas páginas, as nossas ADIs, e nós sabemos que a lei exige que tenha curso de pedagogia ou normal superior, que comprovem a capacitação. Nós estamos falando em nome dessas, prefeito. Sim. Enquadre, não são muitas, são 120 por aí, elas merecem. Essas pessoas são consideradas as pessoas mais importantes de uma sociedade. Capacite-as ainda mais, né? Jango, de condições, né? Elas estão cuidando daquilo que é mais precioso, que são as nossas crianças na primeira infância. O senhor lembra, doutor, nós somos daquela época em que dizia que nós somos uma pedra. E dessa pedra, você lapidando, vira um diamante. É o que nós estamos tentando, e a gente fala isso, através da educação. A educação é esse diamante, que é a formação dessa pedra limpa, né? E ajeitar esse diamante... Nessa idade, é a melhor forma. É aí... Da matéria bruta, como fala, né? É aí que ajeita o diamante para que ele possa brilhar lá na frente. É aí, de 0 a 6 anos, na educação infantil. E aí é que estão trabalhando essas professoras, né? As professoras que cuidam das nossas crianças, que educam as nossas crianças. Que é a chamada segunda mãe, que antigamente chamava, né, doutor? Que protegem as nossas crianças. São essas professoras que garantem aqueles 6 direitos que estão lá na Base Nacional Comum Curricular, Jango. O direito a brincar, o direito a aprender, o direito a conviver, o direito a se desenvolver, o direito... Se expressar, né? Se expressar, o direito de ser aquilo que eu desejo ser. É aí, na primeira infância, né? Então, valorizar as nossas professoras da educação infantil é fundamental. Senhor prefeito, enquadre as nossas páginas, as nossas ADIs. Elas são já professoras legalmente constituídas. A lei já dá a elas essa prerrogativa, esse direito. Basta só, senhor prefeito, assine aí, enquadre estas professoras, porque elas já são professoras. É o primeiro passo, doutor. Não é assim? Mas está demorando, Jango. Janeiro. Doutor, 6 de janeiro. Mas o que a gente ouve, e isso a gente fala, até porque o senhor hoje está na vida pública. Eu estive, né, há 20 anos e a gente acompanha tudo isso aí. Quando se fala em qualquer coisa da educação, mas tem custo. Mas tem... É a mania do custo. Sabe que a cabeça dos nossos governantes não pensa que o investimento é um problema a menos para a sociedade no futuro? É uma pessoa que vai ter a condição de ter um emprego, ter uma qualificação, não vai ter aquela pessoa ficar dependente de benefício, de uma série de situações de bolsa, auxílio, bolsa, não é isso? Tem tudo, sabe, esse é o futuro, né? E nós